Crianças do meu coração, tudo bem com vocês? Mais animados por mais um vídeo? Hoje, nosso vídeo vai ser de história e é da página 23, 22 a 37. Da página 22 a 37 é o livro didático de vocês, de história. Então, está relatado nele os primeiros povoadores da terra, os caçadores e coletores e o começo da agricultura. Os agricultores e pastores, da aldeia à cidade, surge o comércio, a centralização do poder, o processo de formação do Estado e a formação da cidade. Tá? Então vamos lá. Vamos datar, né, o livro aí e vamos começar. Por favor, marca texto em mãos para nós registrarmos as partes principais. Os primeiros povoadores da terra, página 22. Tradicionalmente, divide-se a longa trajetória da humanidade em pré-história e história. Então, nós vamos registrar com marca-texto isso aí, que a tradicional trajetória da humanidade foi dividida na pré-história e história. Aí logo abaixo está explicando. A pré-história começa com o surgimento do gênero Homo, do qual fazemos parte, há cerca de 2 milhões de anos, e vai até a invenção da escrita, ocorrida por volta de 3.500 a.C. E a história vai da invenção da escrita aos dias atuais. Passem marca-texto também nesse segundo parágrafo. Logo abaixo nós temos uma imagem de surgimento do gênero Homo, na pré-história 2 milhões de anos. Nós temos a invenção da escrita 3.500 a.C., a história. Vamos prosseguir. Repare que essa divisão considera as sociedades sem escrita como sociedades sem história. Os historiadores atuais já não aceitam esse modo de ver, pois para eles as conquistas humanas anteriores à escrita, como o domínio do fogo, a invenção da roda, a prática da agricultura, são tão importantes quanto as que vieram depois, como o avião, a penicilina e a cura para a tuberculose. Os povos que não desenvolveram a escrita também possuem uma escrita movimentada que precisa ser bem mais conhecida. Então isso é importante, que está falando da pré-história e da história. Então essas duas bolinhas vocês vão passar a marca-texto. Por isso, para os historiadores atuais, a pré-história também é a parte da história e os seres pré-históricos, com sua imaginação e inteligência, também fizeram história. Porém, conhecer essa divisão é importante, porque ela aparece em desenhos, filmes, gibis, revistas e livros, né? Os homens da pré-história. Em história em quadrinho também aparece, né, esses personagens. Quem tiver algum livrinho em casa pode pesquisar e ver. Tem também na internet, tá? Pra vocês pesquisarem. Na página 23 nós vamos falar sobre os caçadores e coletores. Tradicionalmente se divide a pré-história em dois períodos: o paleolítico, que é a pedra lascada, e o neolítico, que é a pedra polida. Então vamos passar marca-texto aí. E logo abaixo está a explicação. Paleolítico é um longo período em que os grupos humanos produziam suas primeiras ferramentas de pedra lascada. Essas serviam como machado e facas, com os quais abatiam animais, coletavam frutos e faziam suas roupas. Então vamos registrar todo esse primeiro e segundo parágrafo. Registrar, vocês já sabem que é passar, marca-texto. Vamos logo abaixo, aqui nós temos as pedras, para vocês visualizarem. Temos uma escrita. No Paleolítico, os seres humanos sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de frutas, por isso ficaram conhecidos como caçadores e coletores. Vamos também registrar aí que estão falando dos caçadores e coletores. Eles eram nômades. Vamos ver o que é nômades? Ou seja, isto é, não tinham moradia fixa. Sempre que a caça
os peixes e os frutos de um lugar começavam a diminuir, eles se mudavam para outro em busca de alimentos. Então, esses também, primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafos, vocês podem registrar. Vou passar o marca-texto. Na página 24 está falando do começo da agricultura. Por volta de 10.000 a.C., a Terra passou por uma grande mudança climática. As temperaturas subiram e as camadas de gelo que cobriram parte da superfície terrestre recuaram. Muitos animais acostumados a climas frios, como os bisões e os matutes, desapareceram e a carne tornou-se mais rara. Os seres humanos, então, passaram a buscar outras fontes de alimentos. Essa busca deu origem à descoberta da agricultura, ou seja, o cultivo intencional, uma das maiores conquistas humanas de todos os tempos. Juntamente com a agricultura, os homens desenvolveram a pecuária, ou seja, a domesticação e a criação de animais como cobras, ovelhas e bois. Vamos registrar esse segundo parágrafo todo, de os seres até bois. A necessidade de abater animais para separar a pele da carne e para se defender levou os seres humanos a polir a pedra, aperfeiçoando e aumentando a eficiência e a durabilidade de suas ferramentas. Com pedra polida fazia lâminas de corte afiado, serra com dentes e machados mais afiados. Por isso, os estudiosos chamaram o período que se abriu com o desenvolvimento da agricultura de idade da pedra polida ou neolítico, tá? Então vamos registrar de com pedra até o neolítico. Aí tem alguns exemplos de algumas pedras afiadas. 25 tem exercício para vocês praticarem. Na 26, os agricultores e pastores. Os agricultores e pastores passaram a produzir seu próprio alimento e não precisavam mais mudar constantemente de lugar. Então, aos poucos, foram se tornando sedentários, isto é, passaram a se fixar em um determinado local, a aldeia. Vamos registrar isso aí também. Na aldeia neolítica, o trabalho era dividido entre as mulheres e os homens. As mulheres dedicavam-se ao preparo do alimento e cuidavam dos filhos. Já os homens construíam as moradias e caçavam e cuidavam dos rebanhos. Essa era a tarefa dos homens e mulheres na aldeia, tá? Página 27. É para vocês fazerem, tá? 28, nós vamos falar da aldeia-cidade. Com a agricultura e a pecuária, aumentou as ofertas de alimentos. Para guardar, transportar e cozinhar esses alimentos, os humanos desenvolveram a cerâmica, barro modelado e cozido. Mas bem alimentados, as pessoas passaram a ter mais filhos e a viver mais tempo, o que levou a um crescimento da população. Cresce a divisão do trabalho. A necessidade de alimentar a população que crescia levou à descoberta do arado, puxado por bois, e de técnicas de irrigação do solo. Então, nós vamos registrar aí da necessidade até a irrigação do solo. Dessa forma, as aldeias passaram a produzir mais alimentos do que consumiam. Com a sobra dos alimentos, parte das pessoas foram liberadas do trabalho na agricultura e passaram a fazer outras atividades. Então, desse parágrafo, a necessidade até a atividade, vocês vão passar o marca-texto. O que é arado? O arado é o instrumento com o qual se prepara a terra para o plantio. Ocorreu assim uma crescente divisão do trabalho. Uns se dedicavam a construir casas, outros a fazer tecidos, alguns a produzir vasos, panelas de cerâmica, outros ainda se especializaram em caçar e pescar. E houve aqueles que optaram por cuidar da segurança do grupo. Então vamos registrar também, de ocorreu até do grupo. Página 29, nós vamos falar do surgimento do comércio. As pessoas passaram então a trocar aquilo que fazia por aquilo de que precisavam. Trocavam trigo por azeite, vaso de cerâmica por machado, tecido por machado de ferro e etc. Ou seja, trocavam o que eles plantavam e o que eles cuidavam, era a base da troca, tá? Antigamente, eu lembro que minha mãe falava muito isso, que eles criavam, vamos supor, porcos, galinhas e trocavam com os vizinhos, isso na época dos meus bisavós, né? Que minha mãe contava que os avós dela falavam para ela.
era a troca de mercadorias. Aí, com a evolução, né, foram surgindo os comerciantes, que está logo aqui abaixo, ó. Nascia assim um comércio. Pouco a pouco, essas trocas deixaram de ser feitas pelos próprios produtores e passaram a ser efetuadas por um comerciante, ou seja, um personagem que surgiu naquela época. Na página 30, nós vamos dar ênfase à centralização do poder. Vamos ver o que isso significa. Com o aumento da divisão do trabalho e do comércio, algumas aldeias prosperaram, ou seja, cresceram, né? A população cresceu, criando a necessidade de se obterem mais terras para plantar e criar animais. As aldeias passaram então a ser disputadas, né? O chefe da aldeia, que vencia a disputa, passava a ter mais terras e mais pessoas sob o seu controle. E por isso recebia também mais impostos, que à época eram pagos em produtos como cabritos, carneiros, tecidos e vasos. Vamos registrar esse parágrafo todo, de com até vasos. O que é imposto? Imposto é uma contribuição obrigatória. A Mesopotâmia, ela é comprida a faixa de terra entre dois importantes rios, o Tigre e o Eufrates. Aquele chefe que controlava mais aldeias e contribuintes passou a ter mais poder e tornar-se o rei. Ele governava a partir de sua grande residência, o palácio. Com a ajuda de funcionários encarregados, cobrava impostos, aplicava justiça e defendia o reino. Assim, o rei foi ganhando poder e impondo sua autoridade. Esse processo é chamado centralização do poder ou formação do Estado. Então, vocês vão registrar de ele governava até a formação do Estado. Vamos passar o marca-texto. Em alguns estados antigos, o rei era o servidor do deus da cidade. Esse é o caso do rei representado na estátua ao lado. Ele era o rei de Lagash, cidade da Mesopotâmia. Na página 31 tem um processo de formação do Estado. Crescimento da população, necessidade de mais terras, disputa de terras. O vencedor controla mais terras e mais contribuintes. O líder que conseguir mais riqueza e mais poder torna-se rei. O rei governa do palácio com seus auxiliares. Conclui-se assim o processo de formação do Estado. Na página 32, nós temos a formação da aldeia. Enquanto ocorria o processo de centralização do poder, animais e aldeias foram se transformando em cidades. A cidade se distingue da aldeia por 3 características: maior divisão do trabalho, comércio feito com regularidade e poder centralizado. Então vamos, esse marca-texto, passar esse primeiro parágrafo. De enquanto até centralizado. As primeiras cidades formaram-se perto das margens de grandes rios por causa da importância da água para as pessoas e para a agricultura e porque facilitava o transporte de pessoas e de produtos. Então vamos registrar isso aí também. As primeiras cidades até produtos. Em torno de grandes rios como o Tigre e o Eufrates. Na Mesopotâmia, o Nilo no Egito e o azul e o amarelo na China. Surgiram também as primeiras civilizações. É só vocês observarem o mapa abaixo. Aqui. Tá? Por volta do ano 5000 a.C., os humanos aprenderam a trabalhar os metais, a metalúrgica, ou seja, a metalurgia, né? O primeiro metal trabalhado foi o cobre, mas por ser mole, o cobre era pouco usado na feitura de enxadas e lanças. Isso se resolveu com a descoberta do bronze, um metal mais resistente. Depois o homem aprendeu a fundir o ferro, que por sua vez é o mais resistente desses 3 metais. Então vamos registrar de por volta e até metais. E depois nós daremos continuação ao livro de história.